Oi, pessoal. E aí, tudo certo? Bom, eu vou continuando aqui na nossa aula de algoritmos, né, nesse vídeo. A gente vai ver agora rapidinho alguns outros conceitos. Aqui são os passos de programação, da programação, né? Então, primeiro a gente tem o algoritmo, a gente cria o algoritmo, vocês podem ver que está feito aqui todo em português, para vocês entenderem e tal. E aí depois aqui é esse mesmo algoritmo, só que agora feito numa linguagem Java aqui, por exemplo, ele passado por uma linguagem. Cada linguagem tem a sua sintaxe, né, seu jeito de escrever o código, o algoritmo. Então aqui só em Portugal e aqui a mesma coisa, só que no Java. E aí o que esse algoritmo aqui gera através do Java é essa aqui. Imagina que aqui é a tela do computador e aí todas essas três linhas aqui são necessárias para poder escrever Olá Mundo na tela do computador. Ok? Só para vocês entenderem. Aqui então em Portugal, aqui em Java. Lembrando que o algoritmo é o passo a passo de instruções que o computador deverá executar. Deve ser escrito de maneira clara e breve. Aqui eu coloquei um exemplo, só para vocês verem como que é um código e tal, né, no Portugal. Esse código aqui, ele é para verificar se a pessoa colocou a senha certa fazendo o login. Então lá o exemplo, o algoritmo chama exemplo senha 2. Tem uma variável aqui, depois a gente vai ver muito melhor sobre isso, agora eu estou só comentando. E aí digite a senha, a pessoa vai digitar a senha dela. Se a senha dela for, se a senha for sou eu 123, então escreva acesso liberado, o login deu certo. Se não, escreva acesso proibido, ou seja, aquela pessoa não sabe a senha, ela não pode logar, ok? Só para vocês terem uma ideia. O código-fonte é o algoritmo escrito através de uma linguagem de programação. É o que eu falei lá. Então, se a gente olhar esse desenho aqui, ó, esse desenho não, esse slide aqui, aqui é o algoritmo e aqui é o código-fonte, que foi usado a linguagem de programação Java, mais o algoritmo que a gente já tinha, tá? Então, o código-fonte, o código-fonte é o algoritmo escrito através de uma linguagem de programação. E aqui eu coloquei algumas linguagens para vocês saberem, né? Algumas linguagens de programação: JavaScript, C, C++, PHP, Java e Python, aí, né? Entre várias outras. Aqui eu coloquei as mais conhecidas, acho. Então, todas essas são linguagens de programação. E aqui eu coloquei um pedaço de um código, só para vocês verem. Aqui eu coloquei o código-fonte, que seria para fazer em Java, escrever Olá Mundo. A gente veria essa telinha aqui, tal, desse jeito. A gente programaria desse jeito e sairia escrito Olá Mundo na tela. Aqui o mesmo Olá Mundo, só que agora em C, utilizando a linguagem C. Aí vocês podem ver que os códigos, ó, são diferentes. Tudo vai escrever Olá Mundo, mas o código utilizado é diferente. As palavras do código são diferentes, certo? Porque são linguagens diferentes, mas o algoritmo é o mesmo. E aí aqui eu trouxe o que é um programa. Programa é o código-fonte executado por uma máquina, no caso o computador. Então aquele código que a gente gerou, lá no caso, por exemplo, do Lamundo, depois que você executa, aparece o Lamundo. Se fosse um código mais complexo, poderia aparecer uma tela como essa. Depois de compilado e executado, então o código-fonte ele gera um programa, ok? Agora a gente vai entrar num assunto mais específico, né, que é para quando a gente vai começar agora a aprender a desenvolver os algoritmos mesmo. Técnicas de escrita de algoritmo. Usar somente um verbo por frase. Então, pode reparar que eu coloco assim, ó, tomar banho, subir na escada, trocar a lâmpada. Sempre um verbo, frases curtas e diretas. Sempre da maneira mais simples possível, tá? E aí você tem que imaginar que você está fazendo aquele algoritmo por uma pessoa que não é da área da computação, da informática ali. Então você tem que escrever com palavras simples e de forma direta para que ela entenda. Não pode colocar coisa muito complicada. Então, sempre pensar, focar no simples na hora de fazer o algoritmo, tá? Usar frases curtas e simples. Eu não coloco assim, ó, suba na escada com cuidado para não cair. Não, eu coloco suba na escada. Porque simples e curta, ok? A gente tem que ser objetivo, fazer as coisas pontuais, assim, ó, diretas, suba na escada, ser objetivo e procurar não usar
palavras de sentido dúbio, ok? O algoritmo deve ser fácil de se interpretar e fácil de codificar, ou seja, ele deve ser o intermediário entre a linguagem falada e a linguagem de programação. Ele não pode ser tão simples quanto a gente fala, tão rápido quanto a gente fala, tal, mas ele também não pode ser tão difícil quanto na linguagem de programação. Ele tem que ser o meio termo. 3 partes de um algoritmo, né? A gente pega e divide em 3 partes. É importante ressaltar que qualquer tarefa que siga determinado padrão pode ser descrita por um algoritmo. Qualquer tarefa que siga determinado padrão pode ser descrita por um algoritmo. Essa frase resume tudo o que é um algoritmo, né? Como exemplo, fazer um bolo de chocolate, calcular um aumento salarial. Porque fazer um bolo de chocolate segue regras, né? Segue um exemplo padrão, uma forma de fazer. E aí, às vezes varia de uma receita para outra, mas é tudo muito parecido. Então, é um algoritmo. Entretanto, ao montar um algoritmo, precisamos primeiro dividir o problema apresentado em 3 partes funcionais. A gente divide o problema em 3 partes para a gente poder fazer o algoritmo. Entrada são os dados de entrada do algoritmo. Por exemplo, para fazer o bolo de chocolate, quais são as coisas de entrada? Os ingredientes, no caso ali, o ovo, manteiga, farinha, água, chocolate e tal. Esses são os dados de entrada. E depois vem o processamento, são os procedimentos utilizados para chegar ao resultado final. Ou seja, o modo de fazer do bolo. O procedimento é o modo de fazer. Como é feito? Olha lá, o modo de fazer. Primeiro coloque o ovo, depois o óleo, a manteiga, mexa bem, acrescente a farinha e o fermento em pó. Então, esse é o processamento. E depois, por último, tem a saída, que são os dados já processados, ou seja, o que a gente espera de resultado. A saída de dados, né, é o que a gente espera de resultado. No caso do bolo, a gente espera o bolo. Né? Então, a entrada são os ingredientes, o processamento, o modo de fazer, e a saída é o bolo pronto. É isso que a gente espera de resultado no caso do algoritmo, do bolo de chocolate. Outro exemplo de algoritmo. Imagine o seguinte problema: calcular a média final dos alunos. Os alunos realizarão 4 provas. Então, o aluno vai ter a P1, que é a nota da prova 1, P2, P3 e P4. Onde a média final ela é calculada da seguinte forma: soma-se todas as notas P1, P2, P3 e P4 e divide por 4. Para montar o algoritmo, devemos encontrar quais são os dados de entrada. No caso, os dados de entrada para esse algoritmo, que é calcular a média final dos alunos, nós precisamos da nota da P1, a nota da P2, a nota da P3 e a nota da P4. Depois nós temos o processamento, que é primeiro somar as 4 entradas, primeiro a gente soma e depois a gente divide por 4. Então esse é o processamento. E a saída é a média final, que é o resultado dessa conta aqui, né? E é isso aí, são os dados de saída, ok? E a resolução desse algoritmo, se eu tivesse falado assim, ó, faça um algoritmo para que calcule a média de um aluno que tem 4 notas. Então, primeiro, obter a nota da P1, depois obter a nota do P2, obter a nota da P3, obter a nota do P4. E aí, depois, calcular a média final, que é P1, P2, P3, P4 somados, dividido por 4. E esse aqui, então, é o processamento. Esses 4 são os dados de entrada. O quinto aqui é o processamento. E o sexto, mostrar a média final, que são os dados de saída. Ok? E agora, então, exercícios. Identifique os dados de entrada, processamento e saída no algoritmo abaixo. Vocês vão copiar isso aqui para o caderno de vocês. E aí vocês vão escrever na frente aqui qual é dado de entrada, qual é processamento e qual é dado de saída. Nos 2 exercícios, ok? O terceiro exercício é a mesma coisa, né? Dado de entrada, processamento e saída, vocês têm que identificar. E o quarto exercício é um pouquinho diferente. Faça um algoritmo para calcular o estoque médio de uma peça. Como que é calculado o estoque médio? Quantidade mínima
mais quantidade máxima, dividido por 2. E aí vocês vão escrever aqui o algoritmo para mim e falar, então, também falar o que é entrada, processamento e saída. Ok? E aí, nos próximos vídeos, aí, em breve, eu posto a resolução desses exercícios, ok? Por hoje era isso, até mais.